Você perdeu a ligação no meio de uma noite exaustiva e ainda acha que tudo poderia ter sido diferente? Você está com o telefone na mão, o coração parece perder um batimento e a impressão é de que a oportunidade perdida é uma sentença. Vou mostrar como entender quando esse sinal é realmente importante e quando é apenas ruído, e o que exatamente fazer a seguir no vídeo. Você conhece essa sensação? A ansiedade que não deixa você dormir, o desejo de recuperar o momento que passou e, ao mesmo tempo, o medo de confiar novamente. Não é apenas arrependimento, é uma tensão constante que torna você mais cauteloso, fecha portas e afasta as próximas chances. Pequenos sinais perdidos, ligações, mensagens curtas, olhares de pessoas, noites em que tudo parece sem sentido, se transformam em uma história sobre como, se ao menos. E essa história o mantém no mesmo lugar. O problema não é que algo foi perdido para sempre. O problema é que a perda se transformou em um critério de seleção. Se isso não funcionou, não vale a pena tentar novamente. Essa regra leva você a descartar falhas que poderiam ter se tornado filtros para a escolha certa. Em vez de obter informações úteis de cada sinal mal sucedido, você o ignora e perde as lições. Mais adiante no vídeo, não haverá motivação abstrata, mas uma análise. Como ler pequenos sinais sem paranoia. Como distinguir ruído de sinal útil e como construir um sistema simples de confiança que permita a você não ficar preso no talvez. Não se trata de fé cega. Trata-se de um método que economiza energia e abre oportunidades reais em vez de um arrependimento eterno. Atualmente, é um momento em que as escolhas surgem a cada minuto. Propostas, pessoas, projetos, mensagens. Isso torna a questão da confiança no inacabado não apenas um dilema filosófico, mas uma necessidade prática. Se você não aprender a decifrar os sinais, acabará gastando recursos, tempo, emoções, energias, em repetir os mesmos erros ou em uma eterna preparação para o momento certo. É por isso que é importante entender por que pequenos episódios, aparentemente mal-sucedidos, merecem atenção. Por que isso é importante agora? A carga de informações, a aceleração da vida e a constante comparação através das histórias dos outros nas redes sociais intensificam o efeito da oportunidade perdida. Cada chamada perdida é percebida como uma perda dramática. Cada comentário não compreendido é visto como um sinal de que você foi excluído. Isso trabalha contra você. Você começa a ter medo de tentar, medo de confiar, e no final, reduz suas próprias chances de um verdadeiro avanço. Portanto, o tema é importante. Ele ajuda a recuperar a simples economia de atenção e a garantir que pequenos sinais trabalhem a seu favor e não contra. O que você obterá nesses minutos? Você receberá uma estrutura clara que permitirá transformar momentos perdidos em dados e não em condenações. Em seguida, uma análise das razões pelas quais pequenos sinais podem ser enganosos, depois técnicas específicas para ler esses sinais, e por fim, um resumo breve com uma regra prática que pode ser aplicada imediatamente. Isso não se trata de motivação por emoção. É uma ferramenta que reduz o número de tentativas em vão e aumenta a proporção de tentativas que levam a resultados. Uma nova tese que é importante ter em mente. Confiar naquilo que não funcionou não é passividade e não é uma justificativa para fracassos. Ao contrário, é um acelerador de seleção. Quando você classifica o fracasso como dados e não como condenações, você aprende a distinguir mais rapidamente onde vale a pena tentar novamente e onde economizar forças.
Isso muda a própria estratégia. Em vez de buscar a chance perfeita, você aprende a coletar sinais corretos e organizá-los em um mapa viário, menos emocional e mais eficaz. Mais adiante no vídeo, haverá 3 partes: explicação das razões, depois prática, técnicas simples e verificáveis, e no final, uma conclusão que pode ser implantada logo após a visualização. Nesses minutos, o objetivo é claro: reduzir o ruído, aumentar a precisão e recuperar o controle sobre o que antes parecia perdido. Mecanismo. Por que pequenos sinais funcionam? Primeiro, é importante entender como pequenos sinais se tornam significativos. Seu cérebro não é apenas emoção. Ele é um filtro estatístico. Ele acumula padrões de pequenos eventos. Uma chamada perdida, um olhar frio no elevador, uma série de noites sem sono antes de uma grande decisão. Esses padrões não são um veredicto, mas são dados. Quando você ignora sistematicamente esses dados, perde a oportunidade de ver correlações antes que se tornem ruidosas e irreversíveis. A mecânica é simples. Pequenos eventos fornecem indicadores antecipados de probabilidade. Eles não garantem sucesso, mas reduzem o espaço de opções. Erro típico: dramatização e binariedade. Uma armadilha comum se apresenta como um pensamento interno de funciona, não funciona. Uma chamada perdida se transforma em uma regra. Não sou valorizado, um fracasso. Em um diagnóstico, não sou capaz. Isso não é lógica, é um hábito emocional. No diálogo interno, muitas vezes soa assim: se isso não funcionou agora, então tentar mais adiante é inútil. Essa dramatização lhe corta a opção de voltar e verificar o contexto. Não é uma crítica à situação, é uma crítica à probabilidade. Você converte ruídos aleatórios em decisões finais e bloqueia retestes. O resultado é que você começa a evitar riscos, reduz o número de tentativas e, como consequência, a chance de sucesso. Nova perspectiva. Considere não funcionou como um filtro e não como um veredicto. Mude a moldura. Não é um fracasso, mas é um filtro. Em vez de histórias definitivas, faça a si mesmo a pergunta: o que exatamente foi filtrado nesta situação? O que se tornou mais claro? Essa mudança de pensamento transforma a emoção em informação. Se a chamada não passou, isso não é um sinal de que todas as portas estão fechadas. É um sinal de um ponto de contato a ser revisado. Tempo, canal, mensagem ou contexto. Essa visão transforma perdas em aceleradores de seleção. Você gasta menos recursos revisitando claramente caminhos inadequados e se concentra mais rapidamente naqueles onde as chances aumentam. Limite de confiança. Um modelo simples. Imagine dentro da sua cabeça um limite de controle, um limite de confiança. Ele determina quantas não funcionou. Você está disposto a aceitar antes de desistir completamente. Cada um tem um diferente. Para alguns, o limite é um fracasso. Para outros, 5. O limite não é uma pilha de justificativas. É um parâmetro de aprendizagem. Pode ser reduzido quando o custo do erro é baixo, elevado quando a aposta é alta. Esse modelo ajuda a responder à questão: repetir ou não, sem oscilações emocionais. Você observa a probabilidade de melhoria em uma nova tentativa e a compara com o custo de recusar. Esse cálculo não é destrutivo para a motivação. Ele a mantém e a direciona. Exemplos da vida. Exemplo 1. Uma chamada perdida. Você não conseguiu entrar em contato com o empregador um dia antes da decisão. Voz interna. Acabou, não há chances.
Nova reação. Você anota o fato. O tempo de conversa estava incorreto. A mensagem não explicou completamente. O telefone não deu o detalhe necessário. Isso não é um veredicto. É uma lista de mudanças para o próximo contato. Uma semana depois, você envia uma carta curta com um esclarecimento e recebe um convite para uma reunião. A mudança não está no milagre, mas no fato de que você levou a falha como dados. Exemplo 2. O projeto foi rejeitado. A equipe diz: não se aplica. Uma dramatização excessiva frequentemente leva à autoexclusão. Então, estou errado. Outro cenário. Você pergunta sobre a razão. Nota uma observação repetida. Por exemplo, falta de concretude. Isso fornece um ponto de melhoria. Na próxima abordagem, você reformula a proposta, muda o tom e obtém a aprovação para um piloto. O que isso proporciona? Resultado. Quando você para de transformar fracassos em veredictos, você muda a dinâmica, aumenta a velocidade do feedback, diminui a carga emocional de cada tentativa, aumenta o número de hipóteses testadas. O resultado não está em que todas as opções funcionarão imediatamente, mas em que você rapidamente separa o ruído da chance e paga menos tempo por apostas ruins. A confiança no incompleto não é uma romantização da fé, mas uma ferramenta de seleção acelerada. Ela permite chegar mais frequentemente ao lugar onde a sorte realmente pode aparecer. Primeiro, registro noturno. Todas as noites, reserve 2 ou 3 minutos e registre um evento que não funcionou durante o dia. O formato é simples. Fato: o que aconteceu? Uma breve resposta à pergunta: o que se tornou mais claro? Uma próxima ação. Escreva não mais de 50 palavras. Esse micro-hábito transforma a emoção em dados e requer o mínimo de tempo. Segundo, uma ação prática por dia. Quando você percebe um sinal, faça uma pequena ação que teste a hipótese ou resolva a questão. Um exemplo de formulação para a mensagem. Brevemente, queria esclarecer sobre X. Posso enviar os detalhes amanhã? Ou ligue em outro momento. A ação deve ser rápida e barata em recursos, para que o custo do erro permaneça baixo. Depois, uma métrica simples de progresso. A cada semana, revise os registros e conte quantas vezes uma pequena ação levou a novas informações ou ao próximo passo. Mantenha isso em uma linha. Data, sinal, ação. Resultado, útil, não útil. A proporção de resultados úteis será seu indicador, não o sucesso absoluto, mas a velocidade com que você filtra o ruído. Em seguida, ajuste do limiar de confiança. Avalie o custo do erro. Se a aposta for baixa, permita-se repetir com mais frequência. Se a aposta for alta, adicione uma verificação extra antes de um grande investimento. Regra simples: quando o custo do erro é baixo, faça até 3 verificações rápidas. Quando for alto, primeiro reúna pelo menos um ponto de dados adicional de outra fonte. Por fim, plano para recaída. Quando a vontade de desistir aparece, reduza a aposta e aplique um teste em vez de uma decisão. Uma tentativa curta, registro da conclusão e um intervalo de 24 horas. Conecte um suporte externo, amigo, colega ou diário, onde você marca a emoção e o fato. Isso reduz o risco de desistência impulsiva e ajuda a voltar ao sistema sem dramatizações. Todos esses passos tornam o processo de confiança prático. Você não acredita cegamente. Você dá ao sinal a chance de se tornar dados, e a si mesmo, um modo sistemático de agir e medir o resultado. 2 coisas são importantes para levar consigo. Primeiro, não funcionou. Isso não é uma sentença, mas uma informação.
Quando você traduz emoções em fatos, reduz o número de repetições sem sentido e encontra caminhos de trabalho mais rapidamente. Segundo, a confiança precisa ser treinada através de rituais simples, checagens curtas, registro de conclusões e ações mínimas que não custam recursos excessivos. Em vez de decisões dramáticas, isso permite gerenciar o risco e preservar energia para passos realmente importantes. O sentido não está em amar as falhas, mas em parar de dar a elas poder sobre a escolha. Pequenos sinais ajudarão você a construir uma rede de dados. Parte se tornará ruído, parte mostrará a direção. É importante ter um sistema que transforme ambos os casos em informações úteis. Assim, você deixará de confundir picos emocionais com indicadores objetivos e aprenderá a tomar decisões ponderadas mais rapidamente. Para concluir, a confiança é uma habilidade que é cultivada pela prática e não pela inspiração. Faça dela sua ferramenta. Hábitos curtos, matemática simples de utilidade e disposição para ajustar o limite. Isso é o que devolve o controle e aumenta a chance de oportunidades reais. Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se para não perder o próximo vídeo.